Falando um pouco sobre os resultados já encontrados com a insulina Icodec. O que é que a gente tem de evidência de eficácia e segurança da Icodec para uma população de pessoas com diabetes tipo 1? Então, a insulina Icodec, ela foi avaliada, o programa de estudos clínicos é o ONWARDS, né, que eles chamam. Então, a gente tem aí 6 estudos, vai do ONWARDS 1 ao ONWARDS 6. E aí, curiosamente, até depois quando for falar das indicações, o 1 ao 5 é em DM2 e só o 6 é em DM1. Então, na verdade, a gente tem um estudo único quando a gente vai falar no contexto de estudo clínico, né, de estudo randomizado, duplo cego e tal. Então, aí o ONWARDS 6 é um estudo que pegou essa população com diabetes tipo 1. Então, era um paciente já em tratamento, né, já estava ali usando insulina basal e bolos, né, já estava no esquema completo de tratamento DM1, e que ele transicionou a insulina basal para a Icodec. Então, ele tirou aquela dose diária para uma dose semanal. É o grande ali, pulo da insulina, né? Se você pensar em termos aí anuais, né? Você vai ter 52 administrações, são 52 semanas, ao invés de todo dia você está aplicando 2, às vezes 3, dependendo de como for seu esquema de tratamento. E aí, no ONWARDS 6, ele usou como comparador a própria Degludeca, que é o que a gente teria aí hoje de primeira linha, de melhor análogo de insulina disponível em relação a esse tratamento basal. É o padrão ouro hoje. Então, assim, ele randomizou, seja lá qual fosse o basal que o paciente estivesse usando, se fosse NPH, se fosse glagina, se fosse Degludeca, ele randomizou para usar Icodec semanal ou Degludeca diário, tá? E ele ainda fez um cegamento, porque ele fez uma dose, aplicações diárias, e só uma era o resto era placebo. Então ele teve ali um mecanismo para tentar, de alguma forma, não ter esse reconhecimento da dose diária ou dose semanal, né? Então, assim, o grupo que usou, no grupo de DM1, a gente teve, todo mundo era basal bolos, a gente teve ali uma não inferioridade em relação a controle glicêmico, a diferença muito pequena para todos os estudos, mesmo quando a gente fala em superioridade de um em relação a outro, a diferença é mínima, né? Ela é na ordem de 0,1% na hemoglobina glicada. É uma diferença que clinicamente provavelmente, né, não posso jurar, mas clinicamente não vai ter um impacto tão significativo na história, né? O que chama atenção em relação ao ONWARDS 6 é que houve um número maior de hipoglicemias naqueles pacientes que estavam no grupo da Icodec, né? Isso gerou ali uma certa apreensão em relação à aprovação ou não. Num primeiro momento, nos Estados Unidos, teve algum questionamento em relação à aprovação da Icodec para diabéticos tipo 1. Foi aprovado rapidamente para DM2, mas para DM1 ficou ali num stand-by, por conta desse aumento da incidência de hipoglicemias. Aí a gente tem que ter um cuidadozinho para olhar para essas hipoglicemias, né? A maioria dessas hipoglicemias foram grau 2, que ele chama, que era aquele que o paciente conseguiria corrigir. Ele tinha o sintoma da hipoglicemia, não era só visto por um monitoramento ali. Ele tinha sintoma, ele conseguia corrigir. O número de hipoglicemias foi dentro de uma média esperada em outros estudos clínicos anteriores. O grupo da Degludeca teve menos hipoglicemia do que o estudo pivotal da Degludeca anteriormente, né? Então acabou que, assim, não sabe muito bem explicar por quê, mas acabou diminuindo. É como se esse grupo do Degludeca do ONWARDS 6 era um grupo melhor em relação à hipoglicemia do que os estudos da própria Degludeca anteriores, né? Então, assim, isso acabou supervalorizando, vamos dizer assim, né, os eventos de hipoglicemia relacionados com a Icodec. Aí ficou essa polêmica. Então, o estudo DM1 é o ONWARDS 6, o controle glicêmico foi equiparável, então é seguro em relação ao controle glicêmico você usar uma insulina basal uma vez por semana, né, em vez de você usar a basal diária como você vinha em tratamento atualmente. Eu acho importantíssimo você pontuar isso em relação à hipoglicemia, porque a gente está falando de uma super mudança em relação ao tratamento do diabetes. E de repente quem vê a gente falar sobre teve mais hipoglicemia, pode achar que isso é um importante fator limitante. E não é, porque a gente já está comparando com algo que é assim, padrão ouro, que tem um índice de hipoglicemia baixo, que é a Degludeca,
E quando a gente fala assim, números absolutos, né, são duas insulinas que não causam tanta hipoglicemia. É importante talvez você rastrear esse perfil do paciente, né? Talvez assim, um paciente que tenha uma predisposição maior para ter episódios de hipoglicemia, um paciente que já tem muita hipoglicemia. Porque às vezes já é um paciente que tem até indicação de bomba, né? Isso, aí talvez não seja o perfil que você vai migrar para a Icodec. Agora, assim, o grande boom ali, inclusive ele bota isso na bula, é que essa transição no DM1, ela deve ser optada naquele paciente que você acha que ele vai ter algum benefício. Um paciente mal aderente, um paciente com um controle glicêmico ruim, com a tendência maior de hiperglicemia, e que de alguma forma você identifica que omite dose de vez em quando. Paciente que vai lá, vem cá, está fazendo cetacidose, porque cetacidose é uma clara demonstração de omissão de dose. Então, assim, e esse perfil de paciente vai ser o maior beneficiado, é o perfil ali, vamos dizer assim, ideal, entre aspas, de diabético tipo 1 que vai se beneficiar dessa mudança porque vai ter uma maior adesão, vai ter uma facilidade em relação ao tratamento.